Quem nunca se tornou fã de bandas como Kiss, Iron Maiden, Venom, Slayer, Slipknot, ou seja por causa das suas capas ou por causa das fotos assustadoras dos integrantes? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Bandas que você se tornou fã sem ouvir uma música sequer. João Messias Júnior na área, vídeo de número 64 do canal. Segue a vinheta e o papo continua. Camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. João Messias Júnior na área, vídeo de número 64 do canal, que eu vou falar de uma coisa que bate muito com a nossa formação como headbanger, roqueiro ou cidadão que presta bons seus serviços ao rock and roll, né, meu? Do lance de você se tornar fã de banda sem ter ouvido uma música sequer. E isso aconteceu, acho que com 90% da gente, cara, porque quem nunca gostou de Iron Maiden prestando atenção nas capas que tem o Ed? Quem nunca virou fã do Kiss, do Venom, do Slayer, do Slipknot, por exemplo, olhando as fotos dos integrantes? Então é algo que acontece com a gente acaba tendo essa conexão e claro que comprando o álbum a gente só confirma as expectativas. E o vídeo de hoje eu vou falar de 4 bandas que eu me tornei muito fã dessa forma, né? Sem ter ouvido uma música sequer. E aí depois que eu comprei o álbum confirmou a expectativa. E eu vou começar falando dessa banda aqui, ó, Baranga, O Céu é o Réu, que tá rolando de fundo. A Baranga, isso mesmo, a banda se denomina A Baranga. É uma banda que já tinha músicos veteranos do cenário do rock and roll, músicos que já tinham atuado em bandas que bateram na trave, vamos colocar assim. E aí uniram forças e montaram uma banda muito bacana com uma fórmula que, se por um lado não é original, mas é uma fórmula garantida pra incendiar as festas e tal, aquele rock and roll metalizado, sabe? É um mix de escolas de bandas como Motorhead, AC/DC, Chuck Berry, Rolling Stones, então é uma mistura energética e alto astral, sabe? Que é uma receita vencedora e matadora. E eu escolhi esse disco aqui, que pra mim é o melhor disco da banda, acho que a banda tava no auge, sabe? Tudo é perfeito nesse disco. Desde a produção, que ela é bem caprichada, que ela deixou os instrumentos com um timbre muito bacana, a atuação dos músicos, em especial as guitarras, sabe? Que elas conversam, sabe? São duas guitarras que sabem trabalhar bem juntos, sabe? Fugindo daquele lance do malabarismo, sabe? É um rock and roll puro e simples, tocado num volume bem alto e graças a Deus de uma forma bem equalizada e bem gravado, né, meu? Então tem muita música bacana, assim, que você ouve, por exemplo, Aplica Mais Uma Dose, que é o hit do disco pra mim, é aquele momento para tudo, sabe? Vai Se Dar Mal, Na Madrugada, tem um momento muito bacana chamado Jogando os Dados, que é uma linha mais cadenciada que pra mim a banda tinha que usar mais, porque ficou muito bacana, e a própria faixa título, que é muito legal também. E é uma banda que continuou lançando discos, e agora já tá com a formação clássica, vamos dizer, de volta, né, meu? Então eles lançaram mais 2 discos depois desse, sendo o mais recente Motor Vermelho, de 2018. Eu espero que quando essa pandemia acabar, o A Baranga venha com mais discos, em especial na linha desse clássico aqui, ó, O Céu é o Réu, que completou 10 anos do seu lançamento em 2020. E a outra banda que eu escolhi para falar hoje foi a Combate Vertical, com o álbum Imagem de Deus, de 2009. A Combate Vertical também tem uma história bem interessante de como eu conheci. Eu trabalhava em São Bernardo nessa época, então eu pegava um ônibus fretado, então ele acabava cruzando São Bernardo e Santo André. Então eu acabava passando pelo centro de Santo André, e aí era muito interessante que eu via cartazes, né, eu falar da Combate Vertical, fazendo shows de lançamento do álbum e tal. Falei, vou sacar pra ver qual é que é, né, meu? Eu achei muito interessante que é uma banda cristã, e eles faziam shows nas portas das livrarias. Eles faziam conversavam com os caras lá, faziam um tipo de parceria, e eles tocavam na porta das livrarias, né, meu? E era um formato mais acústico, claro, né? E eu achava muito legal, que era uma forma de você acabar conhecendo a banda, e foi assim que eu acabei conhecendo. Até que teve um sábado que eu não fui trabalhar na época, e aí eu fui lá, já tinha comprado o CD, e aí fui lá, troquei ideia com os caras, vi o show, fiz amizade com os caras, né, meus caras viraram verdadeiros amigos,
E o que chama atenção nesse disco aqui é que são caras que já tinham tocado no circuito de covers aqui do ABC Paulista e eles se uniram para fazer um som. E era um rock and roll assim, energético, pesado, moderno, com bastante queda pro hard rock, porque o guitarrista que gravou esse disco, o Fábio Lucila, era um fãzaço do estilo, né, meu? Então, os solos eles pendem muito para essa linha do hard rock. E a banda trabalhava bem junto, né, meu? Então, músicas como Justiça de Deus, Ressuscitou, Meu Lugar, Imago Dei, e Eternidade, que foi uma música que figurou nas rádios católicas e evangélicas, Nada Como Um Dia, que é aquela música que faz você cantar junto, sabe? Então, são ótimos momentos da banda. E depois, infelizmente, a banda acabou passando por algumas mudanças de formação, fez alguns shows ainda com outro guitarrista. Inclusive, eu fui ver a banda depois, inclusive lá na Crash Church, lá em São Paulo, eles tocaram junto com o Calvário, outra banda renomada do cenário cristão que muita gente deveria conhecer. E foi muito legal que assim, a banda estava numa fase mais pesada, ela inclusive fez pré-produção de alguns desses sons, mas infelizmente não deu nada, a banda hoje está num hiato. E é essa deixa que eu vou deixar pro vocalista Renato Krauser, o Pera, falar algumas palavrinhas de como foi essa época aí. Segue aí e eu já volto. Fala, João, salve, aqui é o Pera. Beleza, brother? Cara, em primeiro lugar agradeço o convite, né, de participar do seu programa aí, das suas resenhas, falando das bandas do cenário rock and roll. E eu fico muito feliz de você sempre lembrar da Combate Vertical. Você é um cara que sempre ajudou a gente, tá? Bom, pincelando rapidinho aí, João. Combate Vertical nós começamos em 2005, com a junção de alguns amigos, né? Todos eles ligados ao rock. O objetivo em comum era pregar a palavra de Deus através do rock and roll. No dia 27 de junho de 2009, nós gravamos o nosso primeiro CD, intitulado Imagem de Deus. Foi um CD que teve uma repercussão bem legal, embora a gente tenha investido o mínimo, né? Não investimos um centavo na questão de divulgação, nós só investimos na questão da gravação do CD em si. Gravamos o CD, demorou um ano para gravar, o CD ficou muito legal, muito bacana. O CD, inclusive, eu tenho aqui comigo, Imagem de Deus. Esse aqui tá lacrado ainda, relíquia, viu? Você já tem o seu, né, João? E fizemos muitos shows, abrimos show pra gente famosa, enfim, mas é toda aquela coisa, né? Tem que investir dinheiro pesado para você entrar nessa mídia de divulgação, enfim. Ficamos tocando, curtimos bastante durante um bom tempo aí. Fizemos o nosso show de 10 anos em 2015 lá no Teatro Carlos Gomes. Foi muito bacana, muito legal, com algumas músicas novas. E depois a gente rumou para a pré-gravação do que seria o segundo CD, que até agora não saiu. Música tem, ideia tem, tá faltando o quê? Tempo para reunir a galera, porque tomamos, né, rumos diferentes na vida, aí todo mundo com filho, exceto o Emerson, né? Mas dá um trabalho, não tinha tempo mais para ensaiar tudo. Então, resumidamente, a Combate Vertical tá, hoje em dia, na linguagem aí, tá offline. Então a gente não sabe o que vai acontecer ainda, tá? Eu tô num caminho aqui, o Fulvio tá em outro, o Alan tá em outro, o Emerson tá em outro, só que todo mundo continua ligado no meio musical, tá? Então quem sabe um dia a gente volte aí com força total. E eu convido aí o pessoal do seu canal aí tudo a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Tem pouca coisa, tem o primeiro CD e algumas pré-gravações do que seria o segundo CD, que ainda não saiu, mas que estamos em mente de fazer um dia, quem sabe, né? Combate Vertical, tá no YouTube lá. E é isso aí, João. Grande abraço para você e que Deus continue te abençoando aí, porque você é um cara nota 1000. Sempre ajudou a gente. Eu, Pera, e a Combate Vertical sempre estará à sua disposição aí. Rock and roll, valeu, brother! De volta, rapaziada! Pera, muito obrigado pelo seu depoimento e é muito legal reencontrar amigos depois de tanto tempo e você poder conversar com eles sobre aquele algo que une milhares de povos, né, meu? Que é a música. E dando continuidade aqui nos vídeos, saindo do rock and roll e indo para um algo mais visceral, eu vou falar dessa banda aqui, ó, Calvary Death, Jesus Intense Weeping, que você tá ouvindo de fundo. Essa banda eu conheci lá no começo da década de 1990, por causa da revista Rock Brigade. Agora eu não vou lembrar se foi por causa de uma foto polêmica que os caras colocaram, ou foi a capa da demo,
que me chamou a atenção numa resenha de demos, e eles eram elogiados. Aí tempos depois eles lançaram esse álbum aqui, ó, Jesus Intense Weeping, que foi em 1994. Só que a resenha não foi muito favorável não, mas o interesse na banda permaneceu. Eu lembro que era uma época que eu era Durango, então não tinha grana para comprar LP, essas coisas. Então acabou ficando um projeto salvo aí para comprar não sei quando, né, meu? E aí 25 anos depois a Cogumelo lançou esse álbum Digipack, com diversas fotos, com um acabamento bem caprichado, sabe? Com bônus tracks e tudo mais. É uma versão assim que quem viveu aquela época, que gosta daquele som made em Minas Gerais, vai gostar muito, porque assim, é interessante o Calvary Death, apesar da sonoridade não fugir daquele esquema de som do Death Thrash, daquela linha mais cruzona. Inclusive na gravação você percebe assim que apesar de ter tido uma remasterização no som, você percebe, vamos colocar assim, algumas falhas no disco, né, em especial em relação à bateria, que ela está atravessando alguns pontos assim, mas é isso que deixa o som legal, que quem ouve música daquela época e acompanhou a evolução do death metal, por exemplo, vai perceber que hoje as bandas estão muito perfeitas, cara. Então acabou aquela espontaneidade, parece que as bandas não fazem aquilo com tesão, com pegada. Então, e é justamente o que essas bandas mais antigas elas têm. O Calvary Death é um ótimo exemplo, né, meu? Que eles faziam aquele death thrash cruzão, mas você percebia que os caras já estavam fazendo algo diferente. Então você percebia que em meio àquelas vozes graves, guturais, ou a bateria que, como eu citei, estava atravessando tudo, você percebia guitarras bem trabalhadas, músicas bem legais, que não fugiam muito do esquema, mas eram músicas vibrantes, que faziam você querer agitar, por exemplo, Penetration in the Eternal Frost, as músicas são longas, elas têm títulos longos, né, meu? Scan, que é mais pro trash, assim, I'm Spring, que é uma música mais trabalhada, Baptism of Blood também, é uma música bem legal, e claro, a faixa título, né, meu? Então é uma banda que, como eu disse, ela acabou virando uma banda cultuadíssima pela galera que curte essa música mais extrema e crua, que eu vou mostrar de novo. E aí, infelizmente, eles acabaram ganhando essa versão de 25 anos, né, meu? A banda ainda participou de um tributo ao Sarcófago, lançou mais um disco, mas em 2012, com a morte do vocalista Rude, aí a banda parece que deu uma parada. Então teve até a época lá, dizem que um dos membros estava retomando a banda sem consentimento da família, do músico que faleceu e tal. Mas infelizmente a banda não seguiu, e era uma banda clássica de Minas Gerais, mas que felizmente deixou um belo registro como esse aqui, ó, Jesus Intense Weeping. E a outra banda que eu vou falar hoje é o Medicine Death com As a Vigorous and Lustful Figure. O Medicine Death também foi mais ou menos da mesma forma que eu conheci a Baranga, que eu conheci o Calvary Death e muitas outras bandas, né? Então eu via assim, o Medicine Death foi uma banda que eu acompanhei muito vendo fanzines também, e eu lembro, e eles lançaram um álbum antes desse também que eu tive em vinil, e eu achei muito interessante. Falei, cara, é uma banda interessante. Eu lembro que saiu um anúncio, acho que foi na revista Rock Brigade, que falava do lançamento desse disco, né, meu? Que era um disco que tinha uma sonoridade diferente, e isso se confirma, né, meu? Começando da capa, que foge um pouquinho do esquemão do death metal, né? Então é uma banda que ela já estava partindo para outros elementos já. Então você ouvia um clima mais soturno do que metranqueiro, do que agressivo, né, meu? Tinha os momentos agressivos, mas a banda já estava flertando com algo mais soturno, assim, né, meu? Então você sentia influências de estilos como doom metal, como pop. Então os caras meteram umas vozes femininas ali, então tinha uns pianos em alguns momentos, então você, em meio à pancadaria toda, então você percebia uma banda mostrando diversidade em meio à pancadaria repetitiva do death thrash, né, meu? Que eu que sou fã de música pesada, eu gosto de bandas tradicionais, mas bandas que apresentam algo novo é sempre bem-vindo, e o Medicine Death acabou nos brindando com isso em As a Vigorous and Lustful Figure. E tem músicas muito legais desse disco, como Nemesis, Divineness, que é aquela música Divineness into the Forest, né? Músicas longas também, né? Com nomes compridíssimos, né? Essa música tem solos fantásticos, tem alguns pianos muito bem-vindos, Black Narcissus,
que eu lembro que eles lançaram até uma camiseta que eu usei muito na época. Mara's Revelation também, a outra música bem bacana, essa que tem passagens de tirar o fôlego. E a tônica desse disco, que era muito interessante, é que eram músicas longas, pesadas, variadas, e é um disco que não enjoa, cara. E eu lembro que quem lançou esse disco na época foi a Oliver Discos, que é um selo lá da terra do grupo, lá da Paraíba. Eu acabei conseguindo esse disco muito tempo depois. Eu tive ele em cassete, mas a fita acabou tendo alguns problemas, e aí eu não consegui ouvir mais o que rolava na fitinha. E aí, indo num fest em São Bernardo, eu consegui com o rapaz da Warlock. Ele tava com esse disco aí vendendo, eu falei, graças a Deus. Aí foi mais um item raro pra minha coleção. Então, pra quem curte som de vanguarda, cara, vale muito a pena conhecer o som do Medicine Death. Embora que passados 25 anos do seu lançamento, e assim, você percebe que a gravação não é tão boa quanto as gravações de hoje, vale muito a pena conhecer, pelo menos para você ver o aspecto vanguardista que o Brasil já mostrava com algumas bandas, em especial do nosso querido Nordeste. E essa é a deixa que eu deixo pro Eduardo Jarre, que já figurou em bandas como Foranel, e hoje ele tá com uma banda chamada Ômego, falar um pouquinho desse disco aí pra gente. Segue aí e eu já volto. E aí, galera, beleza? Aqui é Eduardo do Omago. O João me pediu para dizer umas poucas palavras sobre esse disco aqui, que é Medicine Death as a Vigorous Lustful Figure. Difícil falar sucintamente sobre um clássico do Nordeste nesse patamar. Mas assim, bom, primeiro para vocês terem uma ideia, a minha proximidade com Medicine Death a primeira banda, na época, minha primeira banda, o Behavior, a primeira banda que abriu o seu espaço de ensaio para a gente para compartilhar com a gente, foi o Medicine Death. Eu acompanhei os primeiros shows do Medicine Death com o Carcinoma, minha banda seguinte. Eu tive o prazer de tocar com o Medicine Death justamente nessa fase aqui, quando eles estavam num momento foda, quando a banda estava afiadíssima. Sobre o As a Vigorous, se fala muito de discos, a galera fala até de forma mundana, podemos dizer, de discos à frente do seu tempo, mas esse, sem a menor dúvida, leva esse requisito, não tem para onde ir. Enquanto, por minha época, o Carcinoma era um Napalm Death direto, as outras bandas eram mais Morbid Angel, um mais trash, mais direto, o Medicine Death trouxe elementos aqui de música gótica, de jazz, de música clássica, misturou esse disco misturou todo tipo de camadas, tudo que se podia trazer, tudo que eles podiam trazer para a arte deles, eles trouxeram nesse disco. A gente está lembrando de um disco gravado sem um produtor específico, talvez o disco gravado em Campina Grande, na Paraíba, talvez o primeiro disco de metal que o produtor que gravou o disco tivesse gravado, e mesmo assim o resultado é impressionante. Eu não sei se esse se não é o primeiro CD a ter sido lançado no Nordeste, é um dos. Foi logo ali no começo. O Cruor tá por aí também, eu não sei exatamente a data. Mas como diz, o conceito, a música, a abrangência, a amplitude da música era impressionante. As letras com o lance místico, com o lance filosófico, como diz, muito à frente do seu tempo, descasso na época. Nada que a gente esperava, e eu tive a sorte e o prazer de estar bem próximo, que na época o William me pediu para dar uma força, para colaborar com o inglês, né, para ajudar na tradução e na revisão de inglês. E assim, eu esperava as letras normais e me chegaram umas coisas impressionantes, me chegaram uns contos. Cada letra era um conto, né, para você ter uma ideia. The lost centuries of the profane spirit of the secular forest, né? The Kabbalistic cross of the golden Kovsky. Era impressionante, e assim, eles estavam noutra onda, em outro momento, e fizeram um dos clássicos definitivos da banda. Assim,
Pra galera que curte metal, que curte doom, que curte metal com vários elementos, isso aqui é um clássico que você não pode deixar passar de jeito nenhum. Totalmente recomendado, assinado embaixo. Lembrando que a banda voltou, tá voltando, vão relançar o primeiro disco, Generic Radioactive Experiments, vai sair agora em CD com bonus tracks, é a porra toda. Então corram, vão atrás, que eu tenho certeza que esse vai ser esgotado rapidamente. E eu espero que esse disco também brevemente seja relançado, porque, como diz, é um disco, se existe um disco à frente do seu tempo, foi esse aqui. Nós estamos lembrando de uma banda em João Pessoa, na Paraíba, longe de qualquer centro, e conseguiu evoluir e criar uma obra tão complexa e tão foda como essa. Valeu, é isso, muito obrigado. Disco Dom Mago agora, janeiro, fevereiro, espero que todos vocês curtam. E Medicine Death, fiquem de olho, sem dúvida. Valeu! De volta, rapaziada. Grande Eduardo, muito obrigado por ter dado essas palavras, esse depoimento. Eu acho muito bacana, como eu disse no caso do Pera, a música acaba unindo pessoas, unindo povos, e aí é muito bom quando a gente encontra pessoas de outro cenário, outro background, para falar um pouquinho sobre a mesma coisa. Isso é muito bom e isso só enriquece, sem radicalismo e sempre respeitando a opinião um do outro. E era isso. Eu acho que você quer saber a opinião da turma do Amendoim, né? Finoide curtiu muito, ele falou que conheceu muitas bandas assim, de gostar de muita banda sem ter ouvido uma música sequer, em especial o Iron Maiden, que ele é muito fã. Ele falou, mandou bem, eu gostei muito da Baranga, eu vou pegar o CD para ouvir depois. Cranilson curtiu pra caramba também, não conhecia nenhuma das bandas, ele curtiu pra caramba o som da Baranga. O Medicine Death, ele falou, tem uma pegada bem europeia aí, gostou muito também. O Calvary Death também, mas ele falou que é mais na praia do Magriço o Calvary Death. O Mal-Humorado do Magriço curtiu as 4 bandas, eu fiquei muito impressionado, porque eu achei que ele não fosse curtir a Combate Vertical, ele gostou. E eu achei muito legal aqui que quando tava rolando a Baranga aqui, antes da gente começar a gravar, estavam os 3 pulando, curtiram pra caramba, e aí os 3 vieram me falar, ora, uma banda influenciada por Motorhead e AC/DC, a gente não vai gostar? Aí eu olhei pra cara dele e falei, beleza, Magriço. E era isso, rapaziada, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal, pelos likes, pelo feedback recebido. Isso é muito bacana para um canal que aos poucos ele vai crescendo. Eu acho muito legal vocês darem esse feedback, ter essa abertura para a gente poder conversar. E não vamos perder o nosso último vídeo do ano de 2020, que eu vou falar um pouquinho de clássicos do rock e do metal. Então não vamos perder o nosso encontro de quinta-feira, hein? E aí na semana do ano, em 2021, os vídeos voltam a ser de terça e sexta. Só por causa do ano novo, o vídeo vai para quinta-feira, beleza? Grande abraço e até mais!